Olá, bem-vindos à nossa análise desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. O material que a gente tem em mãos hoje olha, fascinante. É um relatório de estratégia de mercado que, no fundo, conta a história de dois planetas diferentes. É verdade. De um lado você tem o cenário global, os mercados em festa, o relatório até chama de rally de tudo, sabe? Com recordes históricos nos Estados Unidos, todo mundo super animado com a economia, com inteligência artificial. E no outro planeta, que calhou de ser o Brasil. A gente acorda bem no meio de uma crise de confiança seríssima, completamente na contramão dessa euforia mundial. Exato. É um retrato, assim, impressionante de como um problema local pode criar uma tempestade particular mesmo quando o sol está brilhando para o resto do mundo. Perfeito. E é essa grande divergência que a gente quer entender hoje. Afinal, por que o mundo está nessa festa toda e o Brasil parece que nem foi convidado? Pior, né? Parece que está no meio de um furacão. Isso. Vamos mergulhar nos dados para decifrar o que está acontecendo lá fora e o que especificamente deu tão errado por aqui. Vamos lá. Então, vamos começar pela parte boa, pela festa global. O relatório descreve esse ambiente como risk-on, ou seja, um apetite gigante por risco. O que está servindo de combustível para essa euforia toda? Olha, o que é fascinante é que não é uma coisa só. São, três pilares bem sólidos sustentando esse otimismo. Certo. O primeiro, e talvez o mais importante, é a resiliência da economia americana. A história que o mercado comprou é a de um pouso suave. E os dados confirmam, sabe? Os lucros das empresas por lá cresceram ótimos 11,1% em 2025. 11%? É muita coisa. É excelente. E, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho está dando uma esfriada, mas sem colapsar. É, assim, o melhor dos mundos. Ah, então é o famoso cenário cachinhos dourados que todo gestor, todo economista sonha, não é? Nem quente demais para gerar inflação, nem frio demais para causar recessão. Precisamente. É como se o piloto do avião conseguisse diminuir a velocidade para o pouso sem dar aquele tranco que derruba o café de todo mundo. Boa analogia. O mercado adora quando o piloto tem essa habilidade. Aí o segundo pilar é a expectativa com os juros. O mercado está apostando quase todas as fichas que o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai cortar os juros já nesta semana. Mas essa aposta não é um pouco otimista demais? O que acontece se o Fed surpreende e mantém os juros onde estão? A percepção é que o Fed tem espaço para começar a cortar. Entendi. E, historicamente, a simples perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos já funciona como um combustível poderoso para ativos de risco no mundo inteiro. Certo. E o terceiro pilar, que parece ser um motor de mais longo prazo, é a inteligência artificial. O relatório não para de citar a IA como um ímã de capital. Exato. E não é uma ondinha passageira, não. O relatório deixa claro que é um fluxo de capital estrutural. São investidores se posicionando para uma transformação tecnológica que vai durar décadas. Isso criou uma base de otimismo muito forte, sabe? Especialmente para as empresas de tecnologia que acabam puxando o resto do mercado junto. E a gente consegue ver a magnitude disso nos números, né? O S&P 500, que é o principal índice americano, já bateu 36 novas máximas históricas só esse ano. 36. Está operando lá perto dos 6.900 pontos. É um desempenho espetacular. E se você acha isso impressionante, olha para o Nasdaq 100, que é ainda mais focado em tecnologia. A análise técnica no relatório aponta algo curioso. O índice rompeu o piso de um canal de alta. O piso? Como assim? Pode parecer estranho, mas isso sinaliza uma aceleração brutal do movimento. A tendência ficou tão, mas tão forte que basicamente saiu do trilho para cima. Uau, saiu do trilho para cima é uma imagem forte. Quer dizer que a gente está em território completamente novo, não tem um paralelo histórico para um movimento desses. É exatamente isso. O relatório destaca que, tecnicamente falando, não existem resistências óbvias no gráfico. O céu é o limite. E é nesse ponto que a história fica ainda mais interessante, porque essa euforia transborda para todos os lados. E é aqui que a coisa fica estranha, né? O relatório mostra até o ouro, que a gente costuma ver como um porto seguro para tempos de crise. Sim. Em alta, forte, negociado a impressionantes $4.245 a onça. Ouro e ações de tecnologia subindo juntos, geralmente um é o refúgio e o outro é o suprassumo do risco. O que isso nos diz sobre o humor do mercado? Diz que o humor é de euforia quase cega. É a definição perfeita do rally de tudo. A liquidez, o dinheiro disponível no sistema é tanta que a lógica tradicional de alocação de ativos fica em segundo plano. O medo de ficar de fora é maior. Exato, o famoso FOMO, ele é maior do que o medo de perder. Esse dinheiro todo precisa ir para algum lugar, então ele vai para tudo ao mesmo tempo. E imagino que as criptomoedas também estejam nessa onda. Com certeza, elas são a crista dessa onda. O Bitcoin está firme acima de $91 mil, Ethereum acima de 3 mil, e o comportamento dos investidores, segundo o relatório, é o clássico buy the dip. Comprar na queda. Isso, comprar na queda. Qualquer pequeno recuo nos preços é visto como uma oportunidade de compra, um sinal de um mercado de alta extremamente confiante. Ok, é um cenário de euforia quase total. A pergunta que fica é, com tanto dinheiro e otimismo no mundo, por que o Brasil não está nem perto de pegar carona nessa festa? É? O relatório aponta para um problema que parece ser exclusivamente nosso, um cisne negro local. O que foi que aconteceu? A transição é um choque realmente.
O gatilho principal foi puramente político, o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência em 2026. Espera aí, mas o anúncio de uma candidatura com tanta antecedência, isso já não era meio esperado? Políticos fazem isso o tempo todo. Sim, mas O que teve de tão diferente dessa vez para causar um tombo de mais de 4% na bolsa num único dia? Isso é uma queda de pânico. a diferença não foi o timing, foi o tom. Não foi o anúncio de um projeto de país, foi o que veio depois. O que realmente aterrorizou o mercado foi uma declaração específica dele, Qual? dizendo que tem um preço para desistir da candidatura. E ele conectou esse preço a uma suposta justiça com quase 60 milhões de brasileiros. Nossa. Então, em outras palavras, a estabilidade política de um país virou uma moeda de troca explícita em público. É isso que derrubou o mercado? Exatamente. A leitura do mercado, como o relatório descreve, é de uma transacionalidade explícita da política. É como se a negociação, que normalmente acontece nos bastidores, virasse um leilão público. Caramba. Isso cria uma nuvem de incerteza gigantesca sobre a governabilidade futura e principalmente sobre o tema mais sensível para o investidor, o futuro da pauta fiscal. E qual o efeito cascata disso? O que o investidor lá de fora que está nadando em dinheiro pensa quando vê uma notícia dessas vinda do Brasil? Ele aperta o botão de venda. Simples assim. A consequência foi direta e violenta. Como você disse, o Ibovespa caiu mais de 4% na última sessão. É muita coisa. Uma queda dessa magnitude fora de uma crise global, como a pandemia ou 2008, é raríssima. Mostra que o mercado percebeu isso como algo extremamente grave. O temor é que essa antecipação da polarização de 2026 paralise completamente a agenda de reformas no Congresso. E pior, imagino, o medo deve ser que o governo atual, para contra-atacar, comece a gastar mais para tentar recuperar a popularidade jogando a questão fiscal pela janela. Exato. Esse é o risco duplo. A paralisação de um lado e o populismo fiscal do outro. Isso cria o que o relatório define perfeitamente como risco idiosincrático. É um problema 100% nosso, doméstico. Não tem nada a ver com o resto do mundo. Nada a ver com o Fed ou com a IA, mas que é forte o suficiente para criar essa tempestade particular e nos descolar completamente da festa global. É um peso que só a nossa balança está sentindo. Ok, a gente falou da teoria, da política, mas como a gente vê essa divergência no dia a dia nos números que piscam na tela do mercado? Nos gráficos, por exemplo. Os gráficos são a evidência mais clara, quase um desenho dessa divergência. Vamos pegar o que o relatório chama de o enigma do dólar. Certo. Existe um índice, o DXY, que mede a força do dólar contra as moedas mais fortes do mundo, como o euro, o iene. Esse índice está em tendência de baixa, operando abaixo do nível psicológico de 100,00. Em resumo, o dólar está perdendo força no mundo. Ok, então a lógica primária seria dólar mais fraco lá fora, real mais forte aqui dentro. O dólar deveria estar caindo no Brasil, certo? Deveria. Seria o fluxo natural das coisas. Mas o que acontece aqui é o exato oposto. O contrato futuro de dólar, o WDOV26, não só subiu, como disparou. Disparou. Sim, fechou perto da máxima do dia, em 5.466. Essa é a prova dos 9 do risco país em ação. O capital está fugindo do risco específico chamado Brasil, e essa fuga faz o dólar subir aqui, mesmo que ele esteja caindo no resto do planeta. É a imagem perfeita do descolamento. E o Ibovespa? A análise técnica dele deve mostrar um cenário bem feio, imagino. É a imagem do colapso. O mini índice futuro WINZ25, que é o termômetro da nossa bolsa, sofreu um baque tremendo. A análise gráfica mostra a formação do que os analistas chamam de um pivô de baixa gigante. Um nome bem sugestivo. É um sinal técnico muito forte de reversão para queda. Isso aconteceu quando o índice perdeu o suporte crucial de 160 mil pontos. É como se o chão tivesse sumido sobre os pés do mercado. Exatamente essa a sensação. E o relatório é taxativo. O viés é claro e direto. Vendedor. A recomendação implícita é que qualquer pequena alta, qualquer repique, é uma oportunidade de venda, não de compra. E o gráfico do dólar, imagino, é a montanha que surgiu do outro lado desse abismo. É a imagem espelhada perfeita. O relatório descreve como uma explosão de alta, um breakout. O dólar estava preso a uma faixa de preços há semanas e, de repente, ele rompe essa barreira para cima com um volume de compra gigantesco. E aí o viés é o oposto, claro. Igualmente, claro. Comprador. A estratégia para traders, segundo a análise, é comprar em qualquer pequeno recuo, esperando a continuação da alta. É a divergência desenhada nos gráficos. Fica muito claro. Para a gente não ficar com uma visão focada só em EU e Brasil, como o resto do mundo está reagindo. A Ásia, por exemplo, que é um motor econômico crucial, está embarcando nessa onda de otimismo global? A Ásia está com sinais mistos, o que nos mostra uma coisa importante. Mesmo com tanto dinheiro no mundo, os investidores estão ficando mais seletivos. O principal ponto de preocupação é a China.
O índice de Xangai, segundo o relatório, mostra um sinal técnico de venda fraca. E o detalhe mais preocupante é que o volume de negociação aumentou durante a queda. E o que isso quer dizer na prática? Os grandes investidores, os fundos, os institucionais, podem estar discretamente desmontando suas posições, vendendo suas ações. É um sinal de alerta. Mas a China não vive prometendo pacotes de estímulo para a economia? Por que o mercado parece não acreditar mais nisso? Porque as promessas, principalmente as para 2026, soam distantes. O mercado quer ver ação agora para reaquecer o setor imobiliário, o consumo, e essa ação está demorando a se materializar. A paciência está acabando. Parece que sim. Em Hong Kong, a situação também é de cautela, com o índice em modo de observação e um padrão gráfico de reversão para baixa se formando. Mas não é um sentimento negativo em toda a Ásia, então? Não, de forma alguma. O Japão também preocupa com uma forte contração econômica recente. Mas, em total contraste, a Austrália mostra muita força, rompendo resistências, impulsionada pelo seu setor de commodities. Isso nos leva a uma conclusão importante do relatório. Que seria? Que o capital global, apesar de abundante, ficou mais esperto. Ele não está mais comprando tudo de olhos fechados. Ele está migrando de áreas de incerteza, como a China, e correndo para onde a história é mais clara, o crescimento da EA nos Estados Unidos ou a estabilidade dos recursos naturais na Austrália. E já que você mencionou a Austrália, como as commodities, a economia real de extração e produção, estão conversando com esse cenário todo? Elas estão operando cada uma com a sua própria lógica, sem uma direção única. O petróleo, por exemplo, com o barril Brent perto dos $64, está sendo sustentado por dois fatores. Certo. O risco geopolítico, com as negociações entre EUA e Rússia estagnadas, e a própria fraqueza do dólar global, que torna o petróleo mais barato para quem compra com outras moedas. E o minério de ferro, que é tão crucial para o Brasil e para a Vale? O minério está surpreendentemente resiliente, firme ali na casa dos $107 por tonelada. O que o sustenta é justamente a aposta de que mais cedo ou mais tarde, os estímulos prometidos pela China vão chegar. Ah, então é a promessa chinesa segurando o preço? Exato. O mercado aposta que o governo chinês não vai deixar a economia desacelerar tanto e vai usar obras de infraestrutura para isso. Para uma empresa como a Vale, um preço acima de $100 é ótimo para o caixa, mas o risco Brasil, que a gente discutiu, acaba contaminando e pesando no preço da ação. E tem alguma commodity que se destaca positivamente, que está surfando essa onda de otimismo tecnológico? Sim, e é uma conexão muito interessante. O relatório destaca a alta do cobre. Isso é muito relevante porque o cobre é visto como um termômetro da atividade econômica global. O doutor cobre, né? Isso. E a alta dele está sendo impulsionada pela demanda vinda diretamente do tema da inteligência artificial. Mais data centers, mais eletrificação, mais componentes eletrônicos. Tudo isso consome quantidades imensas de cobre. É a economia real se conectando diretamente com a narrativa tecnológica. Então o quadro final é esse cabo de guerra. De um lado, uma maré de dinheiro global e o otimismo com a tecnologia empurrando tudo para cima. Do outro lado, o peso de uma âncora, a nossa incerteza política doméstica, nos arrastando na direção completamente oposta. Exatamente. E esta semana será o grande teste de força para esses dois lados. Todos os olhos do mundo estarão na super quarta, com as decisões de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O momento da verdade. Esses eventos podem tanto confirmar e aprofundar essas tendências divergentes, quanto, quem sabe, iniciar algum tipo de reversão. É uma tensão palpável, sem dúvida. O macro global contra o micro local. E isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. O relatório mostra claramente que o capital está se tornando mais seletivo, mais criterioso, e isso levanta uma questão importante, né? Qual? Em um mundo onde o dinheiro parece quase infinito, o que realmente define o destino de um investimento? É a promessa de uma nova tecnologia revolucionária? São os fundamentos econômicos sólidos? Ou, no fim das contas, a confiança na previsibilidade política ainda é a moeda mais valiosa de todas?